amigos, irmãos, boa noite. Graça e paz, tudo bom? Então vá. Boa noite, Jonathan, tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Graça e paz. Gosto dessas entradas assim, né? Sem horário marcado, mas eu gosto de quando vê assim essa divina inspiração, né? Para estar compartilhando, tá bom? Vamos lá, nós estamos nessa jornada de compartilhamento, né? Está escrito lá em 2 Timóteo 2, Timóteo 2,2, e aquilo que aprendesse de homens idôneos, isso mesmo transmitir a outros, né? O princípio de vasos comunicantes que a gente fala, né? E aqui então o que eu quero compartilhar, né, é um testemunho pessoal, algo assim que impactou a minha vida, e quando eu falo de mim mesmo, né, o meu testemunho ele é fiel e verdadeiro, né? Porque não é uma doutrina, né, é um testemunho, então isso ajuda bastante, né? Há 36 anos atrás eu tive um encontro com Cristo Jesus, né? E fruto desse encontro foi somando-se experiências poderosas, maravilhosas em Deus. 6 anos andando com um evangelista, era um trabalho numa casa, né? Eu fui evangelizado numa casa, não foi numa igreja, né? Por questões religiosas eu não podia pôr o pé numa igreja, né? Mas Deus tinha algo preparado para mim. Ele falou: eu vou te catar, mas não vai ser numa igreja, não foi numa casa, né? Por isso que eu acho legal esse trabalho nas casas. Aliás, as igrejas começaram nas casas, né? Nunca foi o plano assim ter isso que nós chamamos agora dessa concentração, né? E que enquanto maior fica, menos você se comunica, né? Por isso que eu acho legal essa igreja em células, que grupo pequeno você consegue se relacionar melhor, né? Ouvir e ser ouvido e compartilhar melhor. Mas de qualquer maneira, essa minha jornada, fui aprendendo e automaticamente nós fomos crescendo no conhecimento. Mas um dia eu conheci um homem de Deus chamado Marcos de Souza Borges, pastor Cote, né? Num livro que ele lançou, chamado Obreiro Aprovado, é algo assim fantástico, né? Acho que são 175 páginas, isso já fazem uns 15 anos mais ou menos, e eu fui profundamente tocado, confrontado, né, por esse livro. Me lembro que quando eu li esse livro, acho que fiquei meio que nem Jonas na baleia, assim, sabe? Fiquei 3 dias mesmo, que eu acho que eu morri e renasci nesse período. E é interessante que esse livro, ele é todo baseado num só versículo. E o entendimento e o compartilhamento desse pastor, ele foi tão intenso, que assim, foi algo assim, um divisor de águas mesmo na minha vida e na vida de muitos. Inclusive houve um seminário numa igreja em Guarulhos, da qual eu pertenci muitos anos também, que o impacto foi tão grande do ensino desse versículo, que esse versículo virou lá um curso de 24 meses, basicamente em cima desse versículo. Olha que coisa preciosa, né? Que versículo é esse? 2 Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 15. Né? Aí eu vou ler aqui, depois nós vamos começar uma caminhada, né, em cima desse livro. Tá? Porque o Cote, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, acho que muitos pastores, muitos escritores poderiam fazer a mesma coisa. Ele fala assim: olha, pega a minha lenha, né, que é o que ele escreveu, a revelação dele, põe o seu fogo e compartilha. Sabe, eu acho muito legal isso.
Entende? Ele não toma para si. Entende? Ah, foi Deus falou comigo, eu sou o Todo-Poderoso. Não. Ele fala assim, cara, pega a minha lenha, bota o seu fogo, sabe, dá, né, a sua história, o seu testemunho e compartilhe. Isso que eu acho muito legal. Otília, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a toda a família nessa casa aí. Tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, o que é uma coisa que aconteceu comigo. Liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. 2 Timóteo 2,15. Aí diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. É um versículo tão pequeno, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Aqui a primeira coisa que eu quero já desmistificar ou trazer isso por uma realidade mais ampla, essa conversa aqui é de Paulo com Timóteo, tá? É uma paternidade, tá? É uma mentoria, né? Ok? É muito mais que um mentor, né? Mas eu estou falando isso porque para que haja um entendimento em todas as esferas, tá? E é interessante que esse posicionamento de Paulo com Timóteo, tá? Timóteo era um homem que estava cuidando de vidas, já ele tinha um bom tempo de caminhada já com Deus, tá? Ele já era reconhecido, né? De pai grego, mãe judia, a avó também, acho que é Lloyd que ela chama, ele já vinha já de um berço evangélico, ele já vinha já numa caminhada, creio que uma vida bem alinhada mesmo. Mas Paulo, ele chega para Timóteo assim, sabe aquela conversinha assim de pé de ouvido? Ele fala: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Por que isso? Então aqui a gente já vai começar falando uma coisa assim, né? Antes de você querer a aprovação dos homens, dos concílios, sabe? Antes de você querer a aprovação da tua família, de toda a espécie de gente, tá? Não desconsiderando-os, mas o que Paulo fala, procura apresentar-te a Deus. A gente pode até dividir, né, cabeça, tronco e membro, a gente pode até... Ô Zoex, boa noite, meu irmão, tudo bom? A gente pode até dividir isso aqui. Ele fala assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí está aqui, que maneja bem a palavra da verdade. E segundo é que não tem do que se envergonhar. Podia se dividir em 3 partes, porque são 3 assuntos distintos e 3 assuntos que trazem assim verdades tão profundas que não tem a ver com a sua expertise, não tem a ver com as suas capacidades, não tem a ver com aquilo que você produz, mas tem a ver com aquilo que você é. Tem a ver com aquilo que você carrega dentro de você, daquilo que eu sempre falo, né, da natureza, identidade e propósito. Sabe? A gente vê muitos sistemas que estão preocupados com aquilo que você produz. Mas Paulo, falando a Timóteo, falou: eu estou interessado no seu coração. Estou interessado naquilo que você é. Não aquilo que as pessoas querem que você seja. Entende? Paulo não estava preocupado com o produto, com o ministério de Timóteo. Ele estava apaixonado, ele estava incumbido de trabalhar o quê? O amigo, o homem estava ali. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente fala aqui, quando ele fala assim, procura apresentar-te a Deus. Isso é uma coisa, por quê? Porque nós podemos enganar muita gente por muito tempo. Mas jamais você vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Está entendendo isso? Porque nós temos essa tendência de colocarmos capas, máscaras,
falas. E olha como nós nos adequamos às falas. Eu vejo assim, o interessante nas pessoas que começam a frequentar as igrejas, daqui a pouquinho elas começam a ter uma nova língua, né, que é o evangeliquez. Né? Elas começam a aprender, né? Eu me lembro de uma evangelista, nossa, mulher de Deus mesmo, e ela se converteu, então começou a ir numa igreja, e todo mundo que vinha falar com ela, né, as pessoas falavam com ela, a paz do Senhor, a paz do Senhor, e ela entendia Shazam. Não sei porquê. Aí depois tu me ia cumprimentar, não, a paz dela, Shazam, Shazam, Shazam. Porque ela ouvia o som, mas ela não entendia, e ela interpretava como aquilo que lhe dava na gana, que lhe dava na cabeça, não? Então, e ela falava aquilo ali, né? Então, até falou, o que você está falando? Shazam não é Shazam, não é o anel, não é nada disso, né? Aí que ela foi entender do que ela estava falando. Porque nós temos a característica, né, de nos amoldarmos. Eu trabalhei muitos anos visitando estúdios de tatuagem, levando livros de arte, né? O povo da tatuagem, se é um povo que compra livro de arte, é o povo da tatuagem. E não eram livros baratos, não eram livros bem caros. Tem uma seção de livro que eu vendia lá, esqueci o nome dele agora, R$ 1.500, e os caras, queriam aquele livro mesmo, sabe? Agora, para eu me movimentar nesse ambiente, eu tive que aprender alguns jargões, eu tive que aprender algumas fraseologias, tive que aprender alguma coisa, né? E, aliás, em todo o ramo, né? em toda a nossa caminhada. Gilson Rocha, caraca, mano! Tu tá por aí, Gilson? Boa noite, velho, tudo bom? Então, nessa caminhada que nós temos, é bom quando nós achamos alguém que não está preocupado com aquilo que você está produzindo, mas ele está preocupado com aquilo que você está manifestando, aquilo que você é. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Sabe aquela conversinha? Sabe? É isso aqui, cara. Sabe? Você ter... porque quando você se apresenta a Ele, Deus ele se manifesta a você, e aquilo que Ele manifesta dele mesmo a você é o que transforma você, é o que não é uma doutrina, não é uma lei, não é um dogma, mas é um caráter. Você lembra lá quando Jacó queria que as ovelhas mudassem as suas cores? Você lembra que o que ele fez? Que ele colocou aquelas varas, plátano, eram 3 varas. Eu não me lembro do nome. Que ele pegava aquelas varas e fazia o corte nela. E conforme os cortes que ele fazia, o que acontece? As ovelhas iam beber água, e ele colocou essas varas na beira d'água, e essa vara refletia na água, e a ovelha bebia aquilo. E conforme ela bebia, ela assimilava o que ela estava vendo, o reflexo do que ela estava vendo. Estou entendendo isso? Era uma coisa magnífica isso. Tá? Elas se reproduziam de acordo com o que estava sendo manifestado a ela. E assim é Deus. Por isso que Isaías, do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, o profeta Isaías, ele saía sentando o dedo nos outros, né? Ai de vós, pecador, ai de vós. Até no capítulo 6, onde Deus se revela para ele na sua glória de majestade. Aí quando Isaías vê Deus, ele fala, ai de mim. Sabe, antes das pessoas saírem por aí falando, ai de você, ai daquele, ai daquele. Mano, esses são típicos de pessoas que não tiveram um encontro com Deus ainda. Isso eu estou falando em todas as esferas. Porque quando você tem um encontro realmente com Deus, você está tão preocupado com um ai de vós, ai de mim. Aliás, essa é uma outra característica interessante dos avivamentos genuínos. Os avivamentos genuínos, quando acontecem, da Rua Azusa, lá de Tulsa, né, o avivamento de...
esqueci o nome da cidade lá dos Estados Unidos, Pensacola, o avivamento de Pensacola, as pessoas, veio uma graça, uma presença de Deus tão grande, que todo mundo só sabia pedir perdão pelos seus pecados. Entende? Não precisa ninguém te apontar. A santidade de Deus, ela, quando você ora, você contempla, sabe, é como se aquela luz que tem assim e revela você mesmo. Ela não te acusa. Deus ele só revela a sua natureza. Aí quando você contempla a natureza dele, você fala, ai de mim que eu sou um pecador. E não isso não para te condenar, mas para te verdadeiramente te libertar e mostrar realmente a sua identidade nele. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, né, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí entra na segunda fase, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aqui está falando como obreiro. Mas você pode colocar, procura apresentar-te a Deus como marido aprovado. Procura apresentar-te a Deus como uma esposa aprovada. Procura apresentar-te a Deus como uma filha, como um filho. Eu que tenho sido levado agora para essa área do empreendedorismo, procura apresentar-te a Deus também como um empresário, um empreendedor aprovado, um professor, um chefe de departamento. Entende isso? Porque é o nosso caráter, a característica, docme, né? É aquilo que eu sou, não é aquilo que eu visto, não é o crachá, entende? É a minha identidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Quando fala que não tem do que se envergonhar, a gente está falando o seguinte: você lembra quando Jesus fala a respeito de Satanás, falou, aí vem um e ele não tem nada de mim? Essa aqui não tem do que se envergonhar, não é aquele cara que manja de Bíblia, é bom isso, é bom você conhecer, mas não está falando isso, que não tem do que se envergonhar, está falando assim, áreas na sua vida de vergonha, áreas na sua vida que o inimigo, ele tem controle, ele tem passe livre. Sabe aquela coisa que você esconde de todo mundo? Que Deus quer trabalhar nessa área. Procura, por isso que ele fala, é a Deus, não é a pessoas. Entende? Às vezes é meio arriscado esse negócio, sabe, assim, com as pessoas, porque depois as pessoas saem falando de você. Então, é uma coisa meio problemática isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É pegar a palavra da verdade e usar em você. Quem que fala o samurai, né? Ele pega a espada e o araquiri, né? Isso aqui não é para a gente ficar esfregando na casa dos outros, ficar fazendo juízo de comportamento dos outros. Isso aqui é a água que lava o seu rosto, é a água que lava as suas mãos, é a água que lava os seus pés. Como diz o Pablo, né? O Pablo Marçal, né? Uma palavra que ele usa, né? Falou, vai cuidar da sua vida, velho. Né? Eu achei muito legal isso, tá? Se quer acompanhar um homem que chora na presença de Deus e tem evangelizado milhões de pessoas aí, pega lá no YouTube, Pablo Marçal, um homem de negócio que Deus levantou na nossa terra. E eu creio que vai ser uma grande revolução aqui, sem religião, uma revolução por intermédio da sabedoria de Deus. Vai cuidar da sua vida. É o que Paulo está falando para Timóteo, vai cuidar da sua vida, velho. Tá? Antes de você querer cuidar da vida dos outros, ficar dando palpite na vida dos outros, vai cuidar da sua vida, safado. Timóteo, filho meu, procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora, quando fala de aprovado, né,
eu sempre uso as mesmas perguntas, né? Onde a gente vai sobre isso, né? Se eu perguntasse para você aí, se nós estivéssemos aqui numa sala, numa conversa, todos vocês que estão aqui, né? O André Rufino, caraca, bola de neve, tudo bom, meu irmão? Tá? Vão estar com a gente aí, permaneça com a gente aí. Eu estou vendo aqui, sabe, várias denominações aqui. Eu tô no Instagram, tô no Face, tô subindo imagem para o YouTube também. É tão legal essa comunhão aqui, né? Essa é uma outra coisa que a internet permite também, né? É um ambiente extremamente democrático. É a praça da alegria, glória a Deus por isso, sem palhaçada, né? Procura representar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Sabe? Deus tem prazer em nos tirar vergonhas. Deus tem prazer em nos curar. Sabe aquela área, sabe, que você tem vergonha? É justamente ali que Ele quer tocar em você. Sempre tipo, né? Como Zaqueu, sempre de Zaqueu, né? Zaqueu estava lá em cima do sicômoro. Vou sair um pouquinho do texto aqui, mas quem me conhece sabe que eu viajo, depois eu volto lá também, né? E que Jesus está andando ali, e Zaqueu queria ver Jesus, mas não queria ser visto por ele, né? Aí ele sobe numa árvore chamada sicômoro, e para quem não conhece, essa árvore tem uma característica muito interessante. Ela produz uma folhagem grande e em forma de coração. Tem a forma de coração. O lado de fora dela, ela é aveludada. Sabe que a folha fica assim, né? Em forma de um coraçãozão, e ela é aveludada. Agora, a parte de dentro da folha é cheia de espinho. Olha que louco! Né? Eu achei muito interessante isso quando eu fui buscar, né? Fiquei assim, o mestre ele é movido pela curiosidade, né? Por que está escrito isso? Por que né, no original o que é? Você vai achando umas joias raras, umas preciosidades, né? Então o Zaqueu estava escondido naquilo que aparentemente para os outros é aveludado, e por lá de dentro é cheio de espinho. E muitas vezes as pessoas ficam com uma aparência aveludada, mas elas escondidas no meio dos espinhos. Sabe, os traumas, as limitações, as crenças limitantes, entende? Essas coisas que nos grudam. E porque muitas vezes nós não queremos ser julgados pelas pessoas, porque as pessoas tendem a querer julgar, né? Nós não nos colocamos. Joel Poço, tudo bom, meu irmão? Caramba, olha quanta gente boa aparecendo aqui, que legal. Nós escondemos. E é legal como Jesus falou para Zaqueu, falou, Zaqueu, desce daí, mano. Essa folhagem tua aí, né? Sai de atrás dessa folhagem, aí eu quero ir na sua casa, né? Interessante isso, né? Que ele se convidou, né? Porque ele quer entrar na sua casa, é a sua área de jurisdição, né? Procure apresentar-te a Deus aprovado. Nós estamos numa sala, que nem agora nós estamos numa sala virtual. E se eu perguntasse para vocês aqui, o que vocês acham que você tem que fazer para Deus para ser aprovado? Alguns aqui já sabem, né? Já me conhecem há anos, já sabem disso, né? O que você tem que fazer para Deus para ser aprovado? Aí, o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir várias coisas. Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que deixar de beber, tenho que deixar de fumar, isso, aquilo, né? E nós vamos ver, e todas essas coisas são coisas relativamente, né, boas, mas isso não quer dizer nada. São redundantes, mas não expressam aquilo que Deus quer. Então, o que é isso, Tex? O que é, então? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Gente, o que você precisa fazer para ser aprovado? Se você está fazendo um curso, uma faculdade, um teste, o que o pessoal te passa? O pessoal te passa uma prova, né? Passa uma prova. Aí você vai ter que fazer a prova. Então, para você ser aprovado, o que você precisa fazer? Você precisa
precisa fazer a prova. Tá entendendo? Aí o que você vai fazer? A prova. E se você passar na prova, você vai ser aprovado. Então, quando Paulo está falando com Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, significa o seguinte: aceite as provas que Deus vai te dar. Ah, sim, Tex, é assim mesmo. Deus tem para cada um de nós, nessa escola da vida aqui, Deus tem uma prova, ou provas, para cada um de nós. Porque qual é a intenção? Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é te reprovar? Não, a intenção de Deus é te aprovar. Mas existe um processo, que é... Qual será o processo? Provação, aprovação, né? E recomendação. Né? Você está provado, aprovado e promovido. Então, é assim, ó. Eu vou dar assim um exemplo, o meu exemplo de vida. O meu exemplo. Acho que quando eu falo de mim mesmo, tá? Aquela coisa, um defeito no meu caráter era orgulho. Já vinha quase por uma estrutura familiar. Orgulho. E aí, o que fala na Bíblia? Sujeitai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Então, como é que Deus trata com o orgulhoso? Deus vai dar umas provas de humilhação para ele. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Então, o que você quer dizer com isso, Tex? Por causa dessa carga de orgulho que eu trazia, vira e mexe, vinha na minha direção situações de humilhação. Né? E essa situação, eu gosto muito de citar esse exemplo, que foi algo que aconteceu. Né? Eu pertenci, como já falei, né, anteriormente, eu pertenci muitos anos a uma igreja. Inclusive, a minha paternidade espiritual foi um dos fundadores dessa igreja. Passei lá muitos anos, depois eu me ausentei dela. Anos depois eu voltei, né? Voltei para estar com o pessoal lá. E tinha um nome, né? O Teixeira, né? Meu nome, né? O Teixeira, né? Filho do fundador, dos cofundadores, né? Eram dois, Thomas Dawson e Bud Wright, né? Dois fundadores da igreja. E eu fui lá, tipo assim, né? Eu era o Teixeira, né? O filho do Thomas, né? Muitos anos depois a igreja cresceu de 700 para quase 4.000 membros, né? E falei, bom, eu vou lá, né? Entendeu? Filho do homem, né? Aí a igreja já estava se movendo em célula. E o que acontece? Nós fomos para lá e me apresentei na célula, que estava lá, né? Aí, olha, quem está conosco aqui, né? É o Teixeira, filho do Thomas, tal, né? Do Tex agora, tal, né? Aí eu falei, sou eu mesmo, é nóis. Aí eu já pensando, né? Falei, bom, agora eu vou poder usar aqui meus talentos de mestre e tal, você, né? Vou dar um chá de Bíblia aqui ao pessoal, né? Aí o pessoal falou, poxa, irmão, bem na hora, a gente estava precisando de você aqui, né? Falou, olha que legal, eu tô aqui, né? Eis-me aqui, né? Eu já esperava isso mesmo, né? Não, sabe o que é, irmão? É que os carros estão lá fora na igreja, lá. Por favor, dá para ir lá ajudar lá, para tomar conta dos carros lá fora na igreja? Aquilo bateu assim, ó. Pau, um soco bem dado no meu nariz, na boca do estômago. Entendeu? Tipo assim, eu pensei que ia chegar lá, sabe assim, o vice-deus aqui da corporação aqui, né? Tem um negócio, ministério para você, imediatamente reconhecemos essa capacidade de você. Vai tomar conta dos carros, mano. Aí foi muito legal. E ainda para acabar de me humilhar ali, né? Glória a Deus por isso. Eles tinham um jaleco amarelão, aqueles amarelos cintilantes, né? Que é, inclusive até para segurança de quem estava tomando conta dos carros ali na rua e tal, né? Aí já me deram lá já a minha capa de mestre, né? Aquele jaleco amarelão assim, vigilante de carro, né? Flanelinha, pá! Entendeu? E era lá em cima, eu peguei o meu jaleco, né?
e desci a escada assim e passei por todo mundo com um jaleco. Entendeu? Ali eu acho que Cristo Jesus pegou a máquina fotográfica dele e falou: dá um sorriso aí, ô mestre. Pá, tirou uma foto minha. Entendeu? Eu falei: e aí, ô Zé das Couve, o que você acha que você é, mano? E eu sei que ele foi pra lá e fiquei um tempo assim, eu me senti na hora assim, tá sendo quebrado, entendeu? A morte, cara, doeu. Mas ao mesmo tempo eu entendi. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Sabe, essa palavra de humilhação vem da palavra humus, que é da palavra esterco. Né? Você lembra lá na Bíblia que tinha, acho que a figueira, eu faço uma confusão, acho que a figueira no meio da videira, eu acho que é isso. Tá? Eu acho que é isso, se não for me desculpe, irmão, se quiser que é uma figueira no meio da videira, uma videira no meio das figueiras, uma coisa assim. Né? E ela não estava dando o fruto necessário e estavam querendo cortá-la. Né? Aí alguém chega e fala assim: não, ô Mariana, boa noite, irmã, tudo bom? Não passa o machado nela, não. Faz o seguinte: deixa eu escavar em volta, acho que é a figueira, deixa eu escavar em volta e aí eu vou jogar esterco na raiz. Então, isso é humus. Então vamos humilhar, estão entendendo? Vamos humilhar essa planta para que ela dê fruto. Então o que era humilhar? É pegar esterco e jogar na raiz. Olha que interessante. Até hoje, né? O adubo é feito de esterco, né? Entendeu? Agora com uma maior composição. Então, cavava a terra, presta bem atenção nisso, cavava a terra, trazia a raiz que estava fraca, que estava escondida, passava por um processo de humilhação, percebeu? Aí ela voltava a ter vida. Se você tem área, se você tem algum nível de orgulho na sua vida, prepara que Deus tem uma prova para você. O que é isso? Vai chegar alguém de algum lugar, vai conseguir fazer um buraco naquela área sua que você está escondidinha, essa raiz que está aí, que você não deixa ninguém mexer. Ele vai jogar aí um esterquinho, tá bom? Na sua cara, a sua raiz, pá! Tá? Você vai aceitar isso, esse processo, e esse processo vai trazer cura para você. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele, a seu modo, a seu tempo, vos exaltará. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é aprovado? Fazer a prova. Uma Corrie ten Boom, uma holandesa, na época de Hitler, né, ela estava ajudando os judeus na Europa e protegendo, escondendo os judeus na casa dela. Eles faziam até umas paredes falsas na casa para esconder as pessoas ali. E durante muito tempo ela foi sendo uma protetora dos judeus. Mas ela infelizmente acabou sendo levada também, até ela e a família inteira dela, para o campo de concentração. Corrie ten Boom. Se quiser depois ver, é um testemunho violento a vida dessa mulher. E ela foi levada para o campo de concentração, né? E nessa temporada, né, vamos dizer assim, que ela passou no campo de concentração, ela acabou perdendo todos os membros da família, só ficou ela. Né? E uma mulher assim, ela apaixonada por Deus e vindo todas essas circunstâncias, que nem sempre as coisas vai estar um céu aberto, um céu estrelado, flores, vai ter um período também na nossa vida de dureza mesmo. E foi o que aconteceu com ela. E de toda a família, o pai, mãe, as irmãs, a única que sobreviveu. E ela sobreviveu por causa de um erro burocrático lá na parte de nomes, lá que ela era para ser morta, confundiram o nome dela com a outra, ela acabou sendo liberta. Né?
E ela, depois desse tempo, eu não preciso falar nada, campo de concentração nazista, não preciso falar mais nada, né? Você já sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. E ela sobreviveu tudo isso. E ela mesmo falando, né, dando testemunho dela, que ela aos 76 anos de idade, Deus fala assim, eu vou levar você ao mundo inteiro para dar o testemunho do que ela fez pelo povo judeu. E ela prontamente se ofereceu. Ela falou, apesar de não tô meio velha, não, 76 anos de idade, passei pelo campo de concentração, falou, Deus, agora você está no ponto de ser usado. Ele falou, e eu vou te dar um sinal sobre isso, né? Ela falou, que sinal que eu vou dar? Falou, peraí, não sei, acho que passou uma semana, 2 semanas, do nada apareceu um missionário na casa dela, e não sei, não me lembro do nome dele, e ela fala, Deus mandou mandar um presente para você. O que Deus mandou dar? Ele parece com uma mala. Eu não sei porquê, mas Deus mandou, tem que ter uma mala para você. Eu sei o que é, né? Ela já sabia o sinal que Deus estava dando para ela, né? Deus queria amá-la, né? E vamos lá. Mas nesse impacto todo, ela fez assim, ela fez uma petição para Deus. Ela falou, Deus, estou com 76 anos, eu estou disposto a ir a qualquer lugar que o Senhor me mandar. Por favor, Senhor, só uma coisa eu te peço, só não me manda para a Alemanha. Deus enviou ela. E qual foi o primeiro país que Deus enviou ela? A Alemanha. O primeiro lugar onde ela teve que dar um testemunho foi na Alemanha. E relato dela mesma. Ela foi para a Alemanha e ela deu várias conferências lá. Eu acho que numa penúltima conferência lá, ela acaba a conferência. No final da conferência vem um senhor com o cabelo bem branquinho, vindo em direção a ela, com um olhar temeroso, mas ao mesmo tempo resoluto, vem em direção a ela. Ele olhou para ela assim e falou, acho que você não está lembrado de mim, né? Ela falou, não, eu vi que era um senhor assim, não estou lembrado. Ela falou, eu era o capitão do campo de concentração onde você estava. Ela falou que quando ela viu aquilo, que ela veio aquela sensação horrível. E ele começa a falar, né? Ele falou, olha, há uns anos atrás, eu passei por uma experiência do novo nascimento, eu aceitei Jesus como meu Senhor. Me arrependi profundamente dos pecados que eu cometi, dos assassinatos ali. Quando eu vi que a irmã Corey vinha dar testemunho aqui nessa igreja, eu vim aqui, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz. E ela falou que quando ela ouvindo aquele relato, ela falou que um gelado passava pelo coração, pela alma dela. E que Deus falou para ela, falou, se você não liberar o perdão, você não vai estar aprovada. Você vai ter que fazer essa prova. Ela fala que de repente ela estava com a mão, né, aqui assim presa, ela estende a mão para ele assim. Foi que quando ela estende a mão para ele, como se um banho assim, de uma água quente assim, de um refrigério veio veio sobre ela assim, e uma onda de calor do amor de Deus veio, né? Ela não só deu a mão, mas como ela abraçou, né, o seu algoz ali, né? Aquele homem matou toda a família dela, né? Não só o povo judeu do campo de concentração, mas também a sua própria família, né? E houve ali uma reconciliação. E dali para frente ela houve uma libertação, porque aquilo era uma área, sabe, que estava presa em espinhos dentro dela. Talvez você nessa noite também tenha alguma área na sua vida que você foi abusado, um abuso de autoridade, um abuso sexual, um abuso de parentes, um abuso de amigos, até de patrão. A gente fala abuso, é uma palavra bem ampla, né? É ultrapassar o limite. E muitas vezes isso deixou uma marca profunda na sua alma, uma marca profunda na sua existência. E muitas vezes
essa limitação, esse trauma, te proibiu de alcançar o máximo, o todo que Deus podia dar para a sua vida. Tem gente que conversa com pessoas, a começar de mim mesmo, quantas coisas da minha vida eu não pude aproveitar até que eu entendesse e deixasse Deus trabalhar isso que estava dentro de mim. Crenças limitantes, traumas, abusos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem áreas de traumas, sabe, áreas encobertas assim. A gente fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Ela é um ato contínuo. Aliás, tudo que é em Deus, todos os verbos na palavra de Deus, é tudo no gerúndio. É tudo em movimento, indo, fazendo, se convertendo, é tudo no presente contínuo. Por quê? Porque Deus é vida, Ele é um rio que flui. E Ele quer fluir de fora para dentro na sua vida e de dentro para fora. Né? Que nós possamos ser vasos, que nós possamos ser condutores, mas Ele quer passar uma prova para você. E Ele quer que você tire 10 nessa prova. Por quê? Quando você faz a prova, e você é aprovado, você é promovido, você ganha uma autoridade, uma liberdade muito grande. Quando eu fui impactado por esse período, né, de cura e libertação em várias áreas da minha vida, eu ainda tenho áreas da minha vida, ainda que são um processo contínuo, constante. Mas esse período especificamente, eu fui assim muito confrontado nas minhas reais intenções das minhas movimentações. E é isso que Deus quer fazer com você. Por que você faz o que você está fazendo? Você está fazendo isso para quê? É para Deus ou para as pessoas? A quem você está querendo agradar? E por que você precisa agradar esse ou aquele ou aquele? Por que você quer tanto dar satisfação para as pessoas que não estão nem aí com você? Por que você precisa, a gente fala, né, daquela, a síndrome da aceitação. Aceitação, negação, aceitação, negação. Precisa ser aceito. Na mesma proporção que você necessita de aceitação, o mesmo lado também procura uma negação. Eu não sou merecedor. Isso não é para mim. Entende? E essas crenças limitantes, esses espinhos que nos regulam, que nos conduzem e nos aprisionam. Né? Quantos de vocês já viram no circo que tem o elefante? Você já viu um elefante tão grande com uma correntinha? Aí você fala, como é que um elefante tão grande consegue ser preso com aquela correntinha? Aí o que os caras falam, ele não nasceu grande, quando ele era pequenininho, a gente pôs uma corda, uma cordinha. E como ele era pequeno, ele andava lá, e a patinha, ele tinha corda ali para andar 2 metros, ele andava, a cordinha já segurava na perna dele, ele aprendeu a ser limitado. Ele foi crescendo, mas ainda com os passos limitados. Então ele começou a acreditar na sua limitação. Aí nem precisava ter uma correntona. Ele só sentia aquela pressãozinha na perna e falava, eu não posso mesmo, eu não posso mesmo. Chegou a hora de nós soltarmos os grilhões. Porque você é muito maior, você é muito mais forte do que esses grilhões que tem te aprisionado. E a vontade de Deus para nós é que nós sejamos cada vez mais livres. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando ele fala que eu vim para que tenha vida e a vida em abundância, ele está falando da própria vida dele na sua vida. Não é só nós temos uma vida abundante. Isso é bom também.
Mas partindo da premissa, ele fala, eu vim para que você tenha ouvido, porque é a minha vida, porque é Cristo em vós é que é a esperança da glória. É a minha vida na sua vida. É a sua vida amalgamada com a minha. É uma transferência de virtude. Entende? O Cristo não é alguém que eu fico contemplando, mas é alguém que habita em mim e quer viver a vida dele através da minha. É a minha e a dele juntas. É o espírito, alma e corpo amalgamados. Não é você mais Deus. É você vezes Deus. Que é 1 mais 1 dá 2. Mas 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 a terceira, a quarta, a quinta potência. Cristo em vós é a esperança da glória. Não é Jesus antes da cruz era Emanuel, Deus conosco. Depois da cruz não é mais um Emanuel, não é mais um Deus conosco, mas é o Cristo em nós. Não é mais um Deus conosco. Percebeu a diferença? Antes da cruz é o Deus conosco, é Jesus o Cristo. Depois da cruz é o Cristo em nós, amalgamados. É a natureza dele, é o seu respirar. Enquanto mais nós vamos nos rendendo a isso, mais a natureza dele vai tomando conta da nossa natureza, vai sendo, é igual aquele, eu gosto muito desse exemplo, né? Aquela jarra de água